Hello, hello, meu povo! Já estamos aqui no meu, no nosso, no seu Papinho com Vinho. E hoje teremos mais uma convidada ilustríssima aqui nesse quadro, que é a minha queridíssima Júlia Carrani. Hello, Juliette! Essa é a Júlia, minha amiga. Ela é atriz, editora, produtora, roteirista, Tudo. mãe de pet, bailarina. Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Tudo, um pouco de tudo, né? A gente que é artista, a gente se vira nos 30 ali pra conseguir a bufunfa no fim do mês e pra gente se expressar, né? Faz parte. Cantora, esqueci desse detalhe. Cantora, também. nas horas vagas, quando tá dando, entendeu? É isso, e hoje a Júlia é nossa convidada pro Papinho com Vinho. Cheers! Cheers! E a Júlia está aqui porque, né, além de ser mais uma mulher, né, e nesse primeiro momento eu quero conversar mais com mulheres pra gente discutir mais sobre coisas do universo feminino, principalmente em questões da ginecologia. E a Júlia, quem acompanha por aqui, né, eu falei brevemente nos meus stories que tinha uma amiga minha que teve uma questão, que ela tinha um teratoma, ia operar, acabou evoluindo para uma torção, fez um quadro de emergência ginecológica e a gente operou ela nas pressas, mas graças a Deus teve um desfecho muito favorável, né? Então já abrindo esse spoiler, porque eu falei nos meus stories, então é um spoiler que já estão cientes, né? Se você não viu é porque você tem que me acompanhar mais para estar ciente, para ficar sabendo as coisas por dentro na hora, na aula. Oi, gente, olha só quem é a minha convidada de hoje. Bom dia. Vai mandar um recado aí, mande aí. Gente, por favor, rezem por mim. Vou operar hoje. Vai ficar tudo bem, mas vamos mandar energias positivas, porque eu sou cagona. Tá nervosa? Tô, Vai dar certo. mas vai dar certo. Sigam @Camila Salles, por favor, senão fica a dica. Certo? Então a gente hoje vai explorar com mais detalhes do que foi todo esse rolê da Júlia aí no universo do teratoma, certo? Certo. Então, antes de tudo, primeira coisa, a Júlia sempre foi uma paciente exemplar. A Júlia faz seus exames todo ano, tá acompanhando de perto tudo, sabe? Então, ela é uma paciente, assim, que ela realmente tem muito cuidado, ela é muito atenta a todos os sinais do corpo. Se ela vê qualquer coisa, assim, de diferente, ela é atenta até demais, que ela é até meio paranoica. Bichinha. Mas ainda bem que eu sou paranoica, vocês vão entender daqui a pouco. Exatamente. Mas conta aí, Ju, como é que foi? Porque ano passado tava tudo bem, né? Tava tudo bem. Bom, vamos lá. Essa história é uma história muito louca, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar em teratoma. E assim, pra quem não sabe, sou eu que faço os conteúdos da doutora Camila Salles. Então, eu já tinha ouvido a Camila falar de várias coisas. Sim. Cisto, mioma, Banda, tanta coisa, videolaparoscopia, já ouvi várias coisas. A gente tira várias dúvidas, que quando a gente tá nos bastidores, ela me pergunta e tal. Pois Eu falo pra ela, então ela tem já muito contato com a ginecologia. Mas o teratoma, a gente nunca tinha falado desse assunto. Nunca. Eu acho que eu tinha citado, não sei, pra ti. Olha, eu não lembro de ter visto nada sobre teratoma nos conteúdos. Mas o que aconteceu, basicamente, né, tentando trazer aqui um resumo básico, não muito básico, porque eu sou geminiana e não consigo resumir. Mas estava tudo bem, sem problema nenhum. Eis que em fevereiro eu fiz uma transvaginal e o senhor que fez lá meu exame falou assim, nódulo no ovário direito. E aí nódulo? O que significa isso? Né? Porque eu já fiquei com medo, já pensei, pronto, vou morrer em 3 dias. Na minha cabeça era isso. Eu falei, pronto, tô com câncer. Eu fiquei assim. E aí eu falei, moço, mas o que significa isso? Aí ele, não, você é jovem, vai acompanhando, tá tudo certo. Aí tá bom. Saí de lá. Eu tava esperando o resultado, eu acho, nem lembro o que era. Eu peguei e mandei uma mensagem pra ti. Mandei uma mensagem pra Camila, com uma foto do exame e falei, amiga, apareceu um nódulo no meu ovário direito. Aí ela até comentou, mas será que tu tava prestes a menstruar? Aí eu falei, tava assim, prestes a menstruar. Ela, porque às vezes pode ser um corpo lúteo, não é? Isso. E aí eu fiquei, então
me agarrei nisso e falei, não vou me preocupar com isso agora. Isso foi fevereiro e eu tinha uma viagem marcada pra São Paulo, eu ia pra uma premiação. Muito importante. E eu falei pra ela que daqui a 3 meses, mês que vem, ou 3 meses, ou mês que vem, ou 6 meses, a gente repetiria esse exame pra gente ver, né, como é que tava, né? Porque se fosse algo de um corpo lúteo, menina, tem uma mosca que interessa. Eu tô vendo Vê essa se mosca. pode, o meu quarto todo fechado, de onde que ela entrou? É isso que eu tô aqui. Até perdi o fio da meada. Deixa eu me localizar, enfim. Falei pra ela que daqui uns 3 meses a gente repetia essa transvaginal pra gente ver, certo? E se fosse um corpo lúteo, daqui a 3 meses, daqui a 1 mês, na verdade, já não era mais pra tá. Porque nova evolução, ou ovulação, some, entendeu? Beleza. E aí, tá. Até então, nesse momento, não tava sentindo nada, Não né? tava sentindo nada. Isso é importante. Não estava sentindo absolutamente nada. Ok, fui viver minha vida, vivo a vida loucamente, tudo tranquilo. Eis que chega maio. Em maio, eu tive uma crise de dor do lado esquerdo da minha barriga, na parte de baixo, muito forte. Só que essa dor, eu já tinha sentido ela 2 outras vezes. A primeira vez que eu senti foi em 2019, antes da pandemia. Essa dor eu senti na academia. E aí falei, nossa, tô com uma dor, parece gases e tal. Aí fui no médico averiguar, fiz... Fiz ultrassom do abdômen total, descobri que eu tinha uma pedra nos rins no rim direito. Essa tu tá falando a primeira vez que tu teve a crise de dor? A primeira vez que eu tive crise de dor. Tá. Isso em 2019. Tá. Então, aí eu descobri essa pedra no rim do lado direito e falei, bom, a gente achou que não era nada demais, passou a dor e não liguei mais. Achei que era, sei lá, qualquer coisa. Aí, beleza, chegou ano passado. Em julho do ano passado foi quando tudo mudou na minha vida. Em julho eu tive uma grande crise de dor, que foi a primeira vez que ela foi persistente. Então, assim, ela ficou doendo e parava rápido, depois voltava e doía, e sempre no mesmo lugar do lado esquerdo. Só que dessa vez que eu tive essa dor, ela me deu um ciricutico, assim, eu lembro que eu tava malhando, eu parei de malhar e aí eu comecei a sentir o meu corpo inteiro formigar. E aí eu pensei que eu tava tendo, sei lá, um AVC, qualquer coisa. E aí eu senti que a parte de baixo do meu maxilar começou a formigar. Aí eu fiquei muito nervosa. Aí vamos lá pra SPA, ver o que acontece. Só sei que passou. E aí eu tomei remédio pra gases, achando que era gases. Tudo eu levava achando que era o intestino. E é porque... Parênteses, né? A Júlia sempre teve muitos problemas intestinais. Sim. Certo? Então, assim, são clínicas parecidas, né? Que causa dores pélvicas. Sim. Pode dar também... cólica, então tudo isso é meio parecido. Então, assim, ela não tinha nenhum sinal de alarme, ela não viu a barriga dela aumentar de volume, nada, né? Então, tava tudo bem. Só tinha um exame que a gente falou lá do passado, que apareceu, mas nem era sugestivo de teratoma até então, quando pelas imagens que a gente tinha na verdade, as imagens eu não cheguei a ver. Eu só vi o laudo mesmo, que ela já tinha mandado o laudo. E aí, no laudo ele não descreveu como uma imagem de teratoma. Certo? Tá, passou. Voltamos pra 2024. Isso. Pós-exame. Depois, eu fiz 2024, eu tive uma semana de dor intensa. Fui no gastro, achando que era intestino, ele passou uma tomografia com contraste. Beleza, fiz a tomografia com contraste e na tomografia apareceu o tal do teratoma. E aí, quando eu vi no laudo, eu falei, que diacho é teratoma? Eu nunca tinha ouvido falar. E ovário. Aí eu falei, pronto, negócio. Aí eu entrei numa crise de choro, de desespero. Você tinha chorado antes de falar comigo? Antes de falar contigo. Eu chorei porque eu fui fazer o quê? O que todo brasileiro idiota faz. Procura no Google. E aí, pronto, caso raro, caso que pode evoluir para um câncer. Aí eu, pronto. Tô com câncer, vou morrer em 3 dias. E aí eu fui pro ensaio, porque logo que saiu o laudo, meu pai tinha ido buscar. E aí eu li e vi que tinham 2 teratomas do lado do ovário esquerdo e um do direito. E os do ovário esquerdo eram muito grandes, eu fiquei assustada, porque estava escrito que um tinha 5,8 centímetros e o outro tinha 4,6. Aí eu falei, gente,
2 bolotas de quase 6 centímetros, eu nunca senti nada. Então, assim, como assim? Não tô entendendo, o que é isso? Aí tá, fui pro meu ensaio, quando eu voltei pra casa, encontrei minha mãe, falei pra ela, e a mosca voltou, bichinho. Ela quer participar do vídeo. E aí falei com a minha mãe, peguei, mandei uma mensagem pra Camila. Aí que eu falei, e a Camila... médicas, eu amo, eu devo falar. Ai, meu Deus, o que eu falei? A Camila eu tô nervosa, tô olhando pra câmera. O que eu falei? A Camila bem assim, amiga, teratoma, não tem jeito, vai ter que ir pra faca. Ela falou exatamente assim. E aí eu olhei pra minha mãe, eu terminei de ouvir o áudio, minha mãe tava comigo no quarto. Aí eu não quero operar, eu não quero. Gente, nossa, eu parecia ser uma pessoa meio escrota, né? Mas deixa eu fazer um parêntese. Tá? Não é... Retratação. Quando eu mandei pra ela, assim, falando, ei, amiga, teratoma, vai ter que ir pra faca, eu não quis dizer no sentido, assim, escroto, né? Tipo, não. É porque, na verdade, no meu pensamento, eu como médico e os outros que são, quando eu pensei, a gente sabe que teratoma, a chance de ser câncer, tipo, é baixíssima, né? Não é nem 1%. Que era algo que tem solução. Esse é o meu pensamento, sabe? Quando eu falo, amiga... Tipo, tanto que na sequência eu lembro que eu falei, amiga, mas fica tranquila, uma cirurgia super tranquila. Sim. Porque, sabe, isso daí é dia a dia nosso. Tipo, mamão com açúcar, vambora, entendeu? Tranquilo. Exatamente. Então, quando eu falei pra ela, né, como a gente tem intimidade, era nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Agora, não de... Não foi assim que tu Não foi. Eu achei engraçado. Agora eu rio. Porque na hora, eu chorei. E eu virava pra minha mãe, eu não vou operar. Que isso, não? Como assim? Eu vou ter que operar. E aí, eu falei... Aí depois, acalmou. Assim, o tico e teco deu uma acalmada. E aí, eu falei com a minha mãe, né? Eu falei, tá. Eu comecei a entender, a aceitar o fato que eu ia ter que fazer cirurgia. Aí, eu virei pra Camila e falei, amiga, pode fazer por vídeo? Porque eu sabia que existia cirurgia por vídeo. Sim. Aí eu falei, será que dá? Porque daí não vai precisar abrir a barriga? Que eu já pensei logo, puta merda, como é que eu vou ficar... pra me recuperar, eu trabalho, toda semana eu tô me apresentando, como é que eu vou ficar? Mas antes, uns parênteses. Primeiro, em relação ao teratoma, né? Uma das primeiras perguntas que ela me fez antes disso era se realmente não tinha tratamento nenhum, não tinha nada, não tinha um remédio. Não. Falou em teratoma, é cirúrgico, tá? Então, por isso que eu quis dizer isso pra ela, porque não tem outra conduta, é faca. Tá? Agora, existem as 2 vias, né? Você pode fazer barriga aberta ou você pode fazer por vídeo. Hoje em dia, a gente já sabe que vídeo é muito melhor pela questão da recuperação do paciente, tá? Em relação à paciente. Em relação à técnica, assim, até que as duas não tem tanta diferença. Vídeo sangra menos, tem tudo isso e tal. Mas é mais pela recuperação do paciente, que hoje em dia isso já se mostrou ser mais eficiente, a técnica de vídeo por conta disso. Porque tudo que é menos invasivo, né, na medicina é melhor. Né? Então, a vídeo é menos invasiva em relação a isso. Tem menos cortes, enfim. Então, essa foi uma das perguntas que ela me fez. Então, pois é. E aí, eu acho importante trazer na tecla SAP, eu como médica, o que é teratoma, né? Dizer. Então, teratomas são tumores no ovário, né? Então, esse nome também já assusta um pouco, né? É um nome bem assustador. São tumores no ovários que são células germinativas. Células germinativas são restos de tecidos embrionários, sabe? Todos nós temos. Só que esses restos de tecido, eles ficam guardadinhos lá no nosso corpo, né? Porque a gente já, depois que a gente nasce, formou tudinho, não tem mais função. Aqueles que não desenvolveram, vai ficar parado. Mas a gente não sabe o porquê, em algum momento da vida, esses restos de tecido, eles voltam a fazer atividade e aí eles vão se produzindo. E vão formando esse material aí, né? No caso da Júlia, forma esse teratoma, né? Esse bololô de coisas que pode ser dente, pode ser cabelo, pode ser um monte de coisa. No caso da Júlia, era uma grande peruca. Mano. Tinha muito cabelo, mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. E aí, mas enfim, continuando, onde é que eu parei? Você estava falando que você fez sua tomografia. Isso, deu esse resultado, beleza. Nisso, comecei a correr atrás de médico, né? Na verdade, fui atrás de saber sobre congelamento de óvulos, que já era uma coisa que estava no meu planejamento. A gente falou assim, quando ela falou comigo no celular, né? Deu os primeiros condutos, falei que era cirúrgico. E ela me pediu indicações. Indiquei alguns colegas, né? Vários chefes meus, assim, que eu sei que operam bem, que eu já sabia que ela queria vídeo, né? Era a preferência dela. E falei que era o mais rápido possível. Por quê? Como eu falei, a tomografia, que não é um exame bom para ver teratoma, pra ter um
noção, não é um exame legal pra ver teratoma. Tava muito grande. Se foi possível ver na tomografia, era porque já era algo que chamava atenção. Então, tinha 2 preocupações no caso da Júlia. Que eu falei pra ela, né, pra ela correr atrás disso. Uma era o tamanho, porque a chance de torção era alta. Então eu lembro que eu mandei uns 10 áudios, os 10 áudios eu enfatizei isso muito forte, né? Sei. Porque às vezes assim, a gente fala, né, não era o caso da Júlia, porque eu sei que a Júlia é uma pessoa que se cuida, né? Mas falar por aí, tipo, olha, você tem um teratoma algo cirúrgico, a paciente, tá bom, tipo, agora eu tô corrida com trabalho, depois eu vejo. Inclusive eu tenho uma amiga que tem também, que trabalha comigo, e eu tô todo dia lá. Tu já marcou tua cirurgia? Exatamente. Porque, mano, e o dela, muito maior que o meu. Mas vamos lá. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é torção, porque se entrar em torção, em cirurgia ginecológica, a gente tem as emergências ginecológicas. Uma das é essa, torção ovariana. Então, o cisto é tão grande que se ele virar um pouquinho, ele faz uma volta no próprio eixo dele, ele torce e aí ele para. A vascularização para de passar. Faz hipóxia, o que a gente chama necrosa. Ela perde um ovário. Isso é rápido de acontecer. Sim. Então, isso não se pode brincar, tá? Então, essa era uma preocupação. E a segunda, que é ligada a essa, era porque era dos 2 lados. Então, vamos supor se ela fizesse uma torção bilateral, né? Ou então, se crescesse, porque o teratoma dela era agressivo. Há 1 ano atrás, ela não tinha nada. Sim. Há 6 meses atrás, que ela tinha feito a ultrassom, não era Não um tinha teratoma. nada. É. Era pequeno, era o tamanho menor, já estava o dobro do tamanho, cresceu muito rápido. Então tinha que correr com o tempo, porque além de ser agressivo, se crescesse muito rápido e no pior dos cenários ela torcesse os 2 lados, ela perdia os ovários. Júlia é jovem, não tem filhos ainda. A reprodução é uma vontade dela no futuro. Então, correr com isso. Então, eu enfatizei muito nisso com ela, pra ela fazer isso pra ontem, pra operar, porque não era o que dava pra esperar no caso dela. Não dava pra se programar muito, não. É. Vai, continue. E aí, a partir desse diagnóstico, eu já fui prontamente, minha mãe, já fui correr atrás de tudo. Então, marquei uma primeira consulta com um médico, cirurgião, ele avaliou e passou toda a parte pré-cirúrgica. Isso antes de eu encontrar o médico que realmente me operou. E aí, ele viu, passou e eu comecei a fase. E ele tinha comentado sobre fazer a ressonância magnética, que era o exame que dava pra ver melhor, porque, como ela falou, a tomografia não se vê direito o corpo mole, certo? Isso. Então, tinha que fazer pra, enfim, confirmar o diagnóstico de teratoma, visualizar eles melhores, de uma maneira melhor, tinha que ser por ressonância. E ele acrescentou, é melhor você fazer quando você estiver menstruada, porque daí a gente já vê se tem endometriose. Não, e no meio do caminho, eu mostrei meu preventivo para esse médico, e o médico falou, deu uma alteração, tem uma laceração aqui. Eu falei, o quê? Aí outro surto, eu tive que ir numa médica pra fazer uma colposcopia pra ver se eu tinha realmente uma laceração. Aí eu falei, pronto. Agora eu como perfeito, eu não tinha nada, fui de nada, tudo. Aí cheguei lá na médica, eu não sabia disso, eu acho legal comentar, que a colposcopia você só leva pra biópsia se acende no líquido. E na verdade a gente passa ácido acético. Isso. E aí se tiver áreas acetobrancas, que a gente chama, né, se alterar lá, aí você colhe e leva pra biópsia. Se não corar nada, aí não precisa mandar pra biópsia, a gente fala que a colposcopia tá normal. Sim. Entendeu? E aí sim, se tiver área alterada, vai pra biópsia e ainda assim pode vir na biópsia falando que não era lesão aquilo ali, não precisa fazer nada. E aí foi o meu caso, foi um erro laboratorial. Eu fui lá, paguei a consulta, dá dinheiro. E aí fui lá, fiz e aí deu que era erro e eu chorava de emoção. Você chegou a fazer genotipagem de HPV? Não, né? Não. Eu teria pedido, antes de pedir a colposcopia, eu teria pedido. Porque o que a gente faz? A gente sabe que tem alguns tipos de HPV que são os de alto risco, tá? Que o câncer de colo de útero, ele tá relacionado com o vírus do HPV. Sim. Certo? Então, pra não te colocar num exame, assim, né, mais invasivo, entre aspas, porque a colposcopia não é um exame invasivo, mas é desconfortável, né? É, bem chatinho. Isso. Então, eu teria perdido a genotipagem, que aí, vamos supor, ela rastreia para os tipos que tem de alto risco oncológico, de câncer. Se é tudo negativo... não faz sentido. Não faz sentido, entende? Eu pedi colposcopia, O né? que ele pediu foi Uma chefa minha faz isso, eu acho muito interessante. Teve um que ele só pediu aí na parte do exame de sangue, né? Os marcadores tumorais, por conta e deu tudo normal no meu. Enfim, depois que eu saí da médica e deu tudo certo, enfim, aí eu fiquei aguardando o período de eu fazer a ressonância quando eu estivesse menstruada. Porque quando eu fiz a tomografia, eu tinha acabado de sair da menstruação. Então, ainda teve esse tempo. Quando eu fiz a ressonância, quando eu estava menstruada,
o resultado do laudo já tinha aumentado em relação à tomografia que eu fiz um mês antes. Tipo, menos de um mês. Então, ou seja, ele estava aumentando muito rápido. E tu tava tendo mais dores, então, né? depois que eu passei uma semana com dor, que foi quando eu fui caçar o que era, eu menstruei. No primeiro dia da menstruação foi uma dor absurda, que eu não tinha posição. Era muita dor. Mas não era uma dor que parecia cólica, não era. Porque não é uma dor da cólica que você sente concentrada aqui. Era uma dor do lado esquerdo, aguda. O médico que me operou, ele chegou a comentar, vou já falar sobre ele. Ele chegou a comentar que é uma dor que lembra um pouco apendicite. Então, assim, não era uma... a Júlia morre de cólica, era muita cólica. Não tinha nada a ver com cólica. Por isso que eu achava que era intestinal, que eram gases, porque era uma dor do lado esquerdo. E quando fui no médico, no gastro, ele chegou a falar, não, quando você tem prisão de ventre, o intestino, ele vai se contraindo para retirar as fezes. Então, pode ter sido isso. Agora, um lado positivo disso tudo. Eu resolvi o meu problema de prisão de ventre. Te juro, eu sou metida agora. Que eu lá em casa, eu falo pra minha mãe, que minha mãe sofre até hoje. Eu falei, mãe, você tem que fazer minha receita. Meu amor, eu vou todos os dias ao banheiro. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Tanto é que quando o doutor Luiz, que foi quem me operou, que eu vou já falar dele, ele perguntou como é que tá teu intestino. Eu falei, tá ótimo. Se tem uma coisa boa que o teratoma trouxe, foi isso. Olha aí, a Maris que vem para o bem. A Maris que vem para o bem. E aí, ok, beleza. Cheguei e fiz a ressonância. Não tive mais dor depois disso, nenhuma dor. Aí chegou sexta e sábado, que eu tinha 2 apresentações do espetáculo que eu faço parte. Sexta-feira eu já comecei a sentir ele começou a querer se manifestar. E eu sou, como ela falou, eu sou obcecada. Mas antes disso, antes dessa sexta e sábado, você fez a sua ressonância, que você falou, tudo bonitinho. Aí tu foi em outro médico. Que tu queria ouvir uma segunda opinião. Sim. Aí, na verdade... Isso foi antes da apresentação, né? Isso, foi antes da apresentação. Foi na semana. Uhum. É que foi assim, eu tinha ido no primeiro médico, achei muito... Assim, eu e minha mãe, a gente não tem noção de preço, a gente achou que tava dentro do preço porque era vídeo. Uhum. Vai ver que vídeo é mais caro. Uhum. Mas, na verdade, eu fui ver a coisa do congelamento de óvulos e a moça de lá falou, Júlia, tá muito caro essa cirurgia. Eu vou te indicar o Dr. Luiz Leon, que a Camila já tinha me indicado. Ele já estava no meu radar pra eu ir numa segunda opinião. E aí, ok, depois que eu fui lá, eu prontamente já marquei a minha consulta com o Dr. Luiz e avisei a Camila. Falei, amiga, vou lá com o Dr. Luiz. E aí, na verdade, nem avisei. O Dr. Luiz que falou contigo depois, não foi? Foi, por coincidência. Aliás, o Dr. Luiz, mora no meu coração, né? Já operou. Eu minha também. Mãe. Então, assim, é uma pessoa que tá muito na minha confiança, sabe? Além de ser um chefe de residência, né? Quando a gente tem preceptores e tal, então a gente sabe que esse pessoal tem muita competência, né? Que dá aula, então tá muito atualizado. Enfim, e eu já tinha falado lá, porque ele é um cirurgião muito bom daqui. Já tinha indicado pra ela, foi um dos primeiros nomes que eu falei. Mas aí passou, né? A gente na correria do dia a dia. E eu estava na época rodando com ele na residência. Então eu tava com ele toda quinta-feira e sexta-feira. A gente tava operando e tal, direto hoje eu ainda vou, quando ele me chama, quando tem alguma coisa assim, né, tal. E aí eu tinha falado, tipo, alguns dias anteriores, assim, antes, falei, tu tem uma amiga minha que vai lá com você e tal, eu mandei um teratoma e tal, ele, manda lá, vamos operar e tal. Eu chamo de Camilita, bora operar então, eu, vamos, você mais quer. E passou. Quando foi, ela não tinha me avisado nada, né, eu tava com ele, foi que dia da consulta? Foi uma terça-feira, eu acho. Tá, então foi na quinta, eu tava com ele. Aí chegou uma paciente, né? A gente tava atendendo no ambulatório dele. Chegou uma paciente com teratoma. Aí ele falou, olha, essa semana é a segunda que eu pego. É bem parecido com da outra paciente que eu vou operar. Aí ele virou pra mim e falou, olha, tem um teratoma que a gente vai operar semana que vem. Falou assim. Aí eu disse, tá bom, doutor, vamos. Aí ele disse, uma paciente, ela é bem ativa, ela é atriz. Aí eu... Doutor, é a minha amiga. Quando ele falou atriz, eu já sabia que difícil, né? Ser outra pessoa com teratoma e atriz. Embora tem, né? Tem a tua amiga. Tem, né? A minha amiga que também é atriz, mas ela não é ruiva. Aí ele falou, aí eu, é a Júlia, doutor, o senhor lembra que eu falei pra você e tal? Aí ele, é ela mesmo, não sei mais o que ele, cara, mas me chamou a atenção, né? Falou que era muito grande, eu achei o teratoma dela muito rápido, a evolução. Aí eu, pois é, ele então a gente vai operar ela, já tô ajeitando tudo e tal. Que a gente vai ser na semana que vem. Isso, a gente tinha combinado de ser dia 24, porque era quando acabava a temporada do cabaré. Foi. Aí ele
perguntou, né? Tinha me falado, tipo, ó, como é que tá a tua agenda e tal. Eu falei, não, eu tô livre na residência esse horário, então pronto, bota aí na tua agenda que a gente vai operar nesse hospital aqui e tal horário da Júlia. Eu, beleza. Pois é, ela me falou, aí eu, amiga, você marcou com o Dr. Luiz e tal, que bom, ele é muito bom, cirurgião, é uma pessoa que eu confio muito e com certeza que a Júlia queria muito que eu tivesse na cirurgia dela, Sim, né? a E gente eu, com já- certeza, A queria gente estar. já tinha, eu já tinha comentado isso e falei, amiga, tu pode estar, independente de com quem eu fosse operar, eu queria que a Camila estivesse junto comigo. Isso. Aí eu falei que eu iria, sem problema, mas assim, às vezes tem questões, né, que o médico já vai com a equipe dele completa, às vezes não dá pra entrar. E aí eu falei pra ela, que bom que você vai fazer com ele, né, por ele ser um chefe meu, eu vou entrar, inclusive na sua eu vou participar, eu vou ser auxiliar, com certeza, porque eu sempre opero junto com ele sempre me chama. Vamos voltar pra lá. Aí fui com o Dr. Luiz pra consulta, falei de você. Ele falou, depois ele lembrou, ele Depois, disse, ela verdade. falou, porque eu tinha falado da Camila na consulta, e aí ele falou, não, com certeza, que eu falei, eu quero que ela acompanhe a cirurgia e tudo mais, aí ele, não, com certeza e tudo mais, ok, e falamos, marcamos lá na Unimed dia 24, a gente já tava com tudo, e aí isso aconteceu terça-feira, vamos à ordem cronológica, eu fui na consulta com ele na terça, quinta-feira eu fiz a ressonância, e saiu o resultado, o laudo, no sábado. Ele viu a tua ressonância Ele- sem laudo, ele viu as imagens, Ele né? viu as imagens e o laudo saiu no sábado. Não, as imagens saíram antes, o laudo saiu no sábado. Então ele chegou a ver o laudo. Então tá, ok. Chegou isso, ok, tava tudo certo, beleza. Não tinha feito risco cirúrgico, era o que faltava fazer. Então, faltavam os últimos detalhes de todos os exames que tem que fazer pré-cirúrgicos. Isso já era. Eu tinha 4 apresentações do cabaré, do espetáculo que eu faço parte, pra apresentar. Uma dúvida. E quando as orientações que a gente deu, te falou pra diminuir a frequência das tuas atividades? Então, ele chegou a comentar, mas assim, não. Eu fui atenta, eu tava muito atenta, porque eu sou muito obcecada, como a Camila falou. Olha aí, participação especial do Dom. Ignore. Eu sou muito obcecada, e eu, quando descobri o teratoma, eu fui atrás de tudo. Ela sentia até sintomas que eu acho que ela nem sentia, entendeu? Mas ela, é o teratoma. Não, gente, eu sabia de todos os detalhes, o risco, o que acontecia se torcesse, eu sabia quais eram os sintomas, eu sabia como é que ele era, eu sabia como era a cirurgia, como ficava a cicatriz, relato de pessoas, eu pesquisei tudo, então eu tava muito bem instruída. Eu falei muito isso pra ela também em relação a sinais e sintomas de torção ovariana. Que era pra ela Exatamente. ficar alerta. Que era só essa preocupação. Do resto, tava muito tranquila, né? Ainda mais que ela já tava em programação cirúrgica. Já tava tudo certo, né? A questão é que o teratoma falou, não, tá muito tranquilo aqui, acho que eu vou mexer o negócio. E aí, o que aconteceu? Eu tinha 4 apresentações da peça, e aí eram 2 num final de semana e 2 no outro final de semana. Sexta e sábado, sexta e sábado. E aí, na sexta-feira eu apresentei, e comecei a sentir um certo incômodo. Não chegou a ser a dor que eu senti em maio. Não era essa dor, mas era... Eu sabia que era o teratoma. Eu falei, E aí eu comecei a sentir. Aí eu realmente comecei a sentir uma bola lá. Eu falei, E eu sempre achei que eram fezes. Achava, não, porque eu tenho prisão de ver, isso aqui é cocô. E não era o teratoma, porque hoje em dia eu não sinto mais. Sim. E aí eu falei, caraca, que loucura. Bom, senti essa dor, tomei Buscopan, passou. No sábado, eu fiz o vídeo da vaquinha. Olha só, Deus agindo assim perfeitamente. Tenho que falar sobre isso. Eu fiz o vídeo da vaquinha e já tava tudo certo. Saiu o resultado do laudo. E aí, eu fui apresentar o cabaré no sábado. Apresentei no meio da peça. Eu sentia, e olha que eu adaptei movimentos da peça, porque a minha personagem, ela é muito louca, eu faço uma bêbada, e ela se joga muito no chão, e eu pensava, eu não posso me jogar, porque o teratoma já cresceu, então eu vou ficar com medo de torcer. Não é que tem uma contraindicação, Não tá, tem. gente? Tipo assim, movimento. Júlia tem que ficar acamada até o dia da cirurgia. Não. Mas a gente sabe que os nossos órgãos, eles não são órgãos parados, eles não ficam lá, né? Eles se balançam, eles se mexem. Então, assim, se ela tá em movimento, né? Se ela falou que se joga e tal, a tendência vai mexer alguma coisa. Então, tem uma chance ali, um riscozinho de se mexer e ele cair pra um lado errado, ele torcer, né? Sim. Porque ele tá grandão, ele tava pesadão. Né? Era do lado esquerdo que era o maior, né?
E aí, lembrem que na ressonância, inclusive na ressonância, deu que eu tinha 2 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Guarda essa informação que é importante. E aí, beleza, apresentei. No meio da apresentação, eu senti que tava doendo um pouco mais. Mas eu não era ainda a dor que eu senti em maio. Aí eu, cara, vou pra casa. Todas as vezes eu apresentava e ia pra casa direto. Porque geralmente a galera quer comer, a gente lancha e tal. Aí eu falei, gente, eu vou pra casa. Porque vou ficar alerta aqui. Aí tá. Fui dormir, cheguei em casa, comi uma banoffee de noite, não estava com dor e fui dormir. Linda. Acordo 5:30 da manhã, tava eu e a minha cachorra e eu com dor. Aí já era uma dor mais forte. Aí eu, voltou a dor. Vou tomar um Buscopan. Tomei um Buscopan, voltei a deitar e comecei a ficar sem posição. Aí eu, não tá passando a dor. Aí eu, eita, beleza. Quando foi 7:30, eu tomei outro Buscopan. E voltei a deitar pra ver se eu conseguia descansar. E eu não conseguia descansar. E aí eu fiquei com muita, muita dor. Aí eu falei, cara, desisto, eu vou levantar. E aí eu levantei. E quando eu levantei, foi assim, o pesadelo na terra, assim. Foi muito horrível, horrível. Não tem outra explicação. E eu tava com muita dor. E aí, eu comecei a fiquei com muito, muito desnorteada. E aí eu peguei e falei, mãe, eu tô com muita dor. Eu vou mandar mensagem pro Dr. Luiz. Isso era um domingo de manhã, gente, domingo de manhã. Peguei e mandei uma mensagem pra ele falando, doutor, você tem um remédio mais forte pra dor, porque eu tô com muita dor e o Dramin não tá dando conta. Inicialmente eu mandei essa mensagem. Depois a dor começou a piorar, e eu ficava sem posição. Aí eu tentava ficar meio que assim, com o joelho pra baixo na cama, e meio reta pra ver se... Eu não tinha posição, gente, era uma dor absurda. E aí eu começava a suar. Comecei a suar frio. E aí eu comecei a ficar desnorteada mesmo, assim. Eu tava... E aí eu comecei a gritar de dor. Aí eu falei, mãe, liga agora pro Dr. Luiz, porque eu acho que torceu. E aí eu fiquei esperando a confirmação. Pra mim, o que eu já tinha pesquisado sobre a torção era que quando tem esse quadro, geralmente a paciente vomita de dor. Então, eu fiquei atenta se eu fosse vomitar. E aí, nisso, a mamãe ligou pro Dr. Luiz. Dr. Luiz prontamente atendeu. Ele estava de plantão numa maternidade. E aí, a mamãe falando com ele, dizendo, doutor, eu acho que torceu. Aí ele me perguntou, Júlia, a dor tá persistente ou não? Eu falei, tá persistente. Aí ele, ok. Aí falando com a minha mãe, e aí nisso ele já começou a falar com toda a equipe dele. E isso foi, assim, surreal. Tava todo mundo pronto, assim. Tava todo mundo livre. Por isso que eu falo sobre a experiência de Deus aqui. Tava todo mundo ok pra operar. Num domingo de manhã. Onde todo mundo podia estar viajando. Ou não tá em Manaus. Inclusive, o primeiro médico que eu fui nem poderia me operar. Porque ele nem tava em Manaus. Ele tava em São Paulo, pra tu ver. As coisas, né, foram se encaixando. Tudo foi encaixando. Aí, nesse dia, no domingo, né, eu lembro que no sábado eu operei com outro chefe meu, e aí no domingo de manhã eu fui passar a visita na paciente. Eu também postei até nos stories sobre isso. E aí tinha passado visita, né, em outro hospital e tal, e aí eu recebi uma ligação, tava indo pra minha casa, eu ia pra missa. E aí eu recebi uma ligação do Dr. Luiz. Aí eu pensei, das duas, uma era cirurgia, ou era alguma coisa que ele precisava, assim, porque eu trabalho num serviço privado aqui de Manaus, aí eu pensando assim, será que de repente é uma paciente que ele vai operar lá e tal, quer saber se eu tô de plantão, né, pra internar, fazer alguma coisa, assim, e tal. Aí eu já, o que será? Mas nem passou pela minha cabeça que era a Júlia, né, eu atendi. Quando eu atendi, aí ele, Camilita, tá de plantão? Aí eu, não, doutor, né, e confirmando minha hipótese que eu achava, né, que era alguma paciente que ele ia precisar internar se eu tivesse de plantão. Aí eu, não, doutor, hoje não, eu acabei de passar a visita a uma paciente, eu tô indo pra casa já, vou tomar café e tal. Aí ele, assim, Camilita, bora, a Júlia, acho que o ovário dela torceu. Vamos precisar operar ela agora. Aí eu, sério, doutor? Ele, sim, aí ele, tá. Então me encontra lá com a equipe, a gente vai lá pro hospital tal, a gente vai pra lá, vamos operar ela.
E é isso. Aí eu, que hora que vai ser? Ele, não, eu já tô terminando aqui de ver como é que eu vou me resolver aqui, mas já vai na frente adiantando, se tu já puder, tu já tá livre. Eu falei, não, só preciso trocar de roupa, porque eu tava de vestido, né, sapato alto, não tinha como eu ir assim. Só vou trocar de roupa mesmo, nem vou mais pra missa, eu deixo pra ir à noite e vou pra lá. Ele, então pronto, aí dá certo, que aí tu interna, faz as medicações pra ela, leva que é o tempo que eu chego. Aí tá bom. Parei só pra tomar café da manhã, né, que eu já tava no meio do caminho, troquei de roupa e meti o pé para o hospital. Aí, quando eu cheguei no hospital, eu já encontrei a Ju lá, né, que ela já tinha chegado, mas não fazia muito tempo não, né, tava esperando. Eu tava esperando. Mas o que foi mais louco de tudo é que no meio da crise de dor, e isso já estando sendo orquestrado, né, pelo Dr. Luiz e tudo mais, o que aconteceu foi que eu comecei a vomitar. E aí eu vomitava sem nada no estômago, eu não tinha tomado café, então eu vomitava água e vomitava sem parar. E eu olhei no espelho, eu tava branca, eu tava sem cor. E aí eu só pensava, eu lembro que eu pensava assim, gente, eu não posso de maneira nenhuma desmaiar de dor. Porque se eu desmaiar de dor, meus pais não vão conseguir me botar no carro pra levar pro hospital, porque eu sou muito pesada. Eu falei, eles não vão conseguir me carregar. E você estava preocupada também de passar nervoso com seus pais, né? Exatamente. Tava com muito medo deles ficarem. Eles ficaram muito nervosos, assim. O papai, tadinho, o bichinho não conseguia nem raciocinar ali. Tanto é que quando eu entrei no centro cirúrgico, ele chorou, o bichinho. E assim, eu me muni de uma força que nem tinha dentro de mim, porque eu tava com muita dor. E aí eu lembro que orquestrei tudo, assim, eu comecei a passar muito mal, vomitava, era tipo, eu falava e vomitava, pega minha bolsa, vomitava. E aí eu peguei e falei, pega minha bolsa, bota meus exames, minha carteira, meu celular e meu carregador. E aí, ok. Aí eu virei pra minha mãe e pro meu pai e falei assim, calma, respirem, vai dar tudo certo, dirijam com calma pra gente chegar bem no hospital. E aí, chegamos lá, quando eu cheguei lá, eu falava com o povo e gritava na sala de espera do hospital, ali na recepção. Gritava, e a mulher pegando dado e não sei o que, e eu, gritando. E aí, depois que tudo foi se encaminhando, que o doutor Luiz já tinha falado com o plantão, quem tava de plantão lá, milagrosamente, a dor passou. Do nada. Eu cheguei no hospital, né? Eu já tava sem dor quando tu chegou. Foi. Na hora que eu cheguei, né, eu já peguei os papéis lá, que tava a documentação, já entrei com ela pro centro cirúrgico. Aí, antes disso, né, que fui falar com ela e tal, com os pais dela, que me conhecem desde muito tempo, né? Eu, e aí, Ju, como é que tá e tal? Ela, não, agora melhorou mais. Ela tava bem, tava tranquila, assim, né? Tava nervosa, só que ela tava preocupada, que a maior preocupação dela era perder os ovários, né? Que ela correu tanto contra o tempo, né? E aí acabou entrando numa torção ovariana, que era o que a gente não queria, né? Mas fomos pra cirurgia. Ela tava tranquila na hora que eu cheguei, não tinha dor. E a gente foi entrando. Aí, amiga, conta como foi pra você essa cena, né? Entrando no centro cirúrgico. Que pra muitos, né? Aliás, acho que só é bom operar quem tá operando. Porque quem é cirurgião pra contar comigo, não tem coisa melhor do que operar. Operar é bom demais. Mas pra quem tá sendo operado, não é bom. Eu sei. Eu me coloco nesse lugar porque eu já estive. Eu já tinha sido operada, né? Eu acho que eu me apeguei muito a isso. Que eu já passei por uma cirurgia que foi muito mais invasiva do que a que eu ia fazer. Mas acho que são quadros diferentes, né? Não, uma lógico. Coisa é uma eletiva, Exato. que é uma coisa que você se programa, você sabe, uma coisa é uma urgência. Exatamente. Só que eu me apeguei nisso durante o processo. E agora eu digo pra vocês, por incrível que pareça, eu hoje acho que foi melhor eu ter torcido, porque a agonia de esperar a data da cirurgia era uma coisa que tava me consumindo. Mata. Sim. Tipo, me matava. Cada dia que passava eu pensava, esse teratoma. Eu tô com teratoma. O teratoma na minha barriga. Mas eu quero saber o que passava na tua cabeça nesses momentos. Tu consegue lembrar, assim, tipo, da hora... Cheguei, Júlia, vamos entrar? Então, sim. Já tá na hora. Não, pra mim, quando você chegou, eu já tava tranquila. Então, eu me despedi dos meus pais, entramos lá na sala, eu tava sem dor e eu tava em paz. Eu tava muito confiante de que ia dar certo. Sim. Eu acho que muito porque eu me apeguei na fé e acreditei e falei, vai dar tudo certo. Eu sou muito bruxona, né? E aí, eu tinha um pressentimento de que ia dar certo. A única coisa que me deixou nervosa quando eu cheguei no hospital é pensar, putz,
torceu, vou perder meu ovário e não vai dar pra fazer por vídeo. E aí eu achei que ainda ia precisar, já que tinha torcido, eu achei que seria necessário abrir. E aí, quando o médico que tava de plantão falou, não, porque a moça da recepção perguntou, qual é o procedimento? Aí ele falou lá, orofologia, alguma coisa? Oforectomia. Isso. Na verdade, seria uma oforoplastia, que é quando a gente não retira o ovário. Exatamente, tava escrito isso lá no negocinho do hospital, do quarto. E aí era isso por vídeo. Quando ele falou por vídeo, eu falei, nossa, então não vou precisar abrir a barriga, fiquei aliviada. Porque o que eu falei pra ela, né? Na época, quando a gente teve a conversa lá atrás, que ela falou, ela chegou a perguntar isso, mas amiga, e aí, você torceu? Eu falei, aí depende. Se você estiver estável, a gente ainda consegue fazer por vídeo. Se a paciente não tá estável, aí a emergência tem que ser LAP, né? Laparotomia, tem que ser barriga aberta. Então, assim, dependeria muito. Mas assim, quando eu cheguei com ela até comentou, ela ficou brincando lá, amiga, tu acredita que passou? Não tô sentindo nada. Tipo, a gente ficou lá altas horas batendo papo. Foi um surto aquilo, um surto. E aí, quando a gente chegou lá, eu sentei, botei a roupa cirúrgica. Entramos no centro cirúrgico. Se despediu da mãe dela. Achei teus pais bem tranquilos. Depois, a gente conversando, ela me disse que os pais dela estavam muito nervosos. Eu falei, eu não senti isso, mas eu fiquei muito rápido lá com eles, né? Que eu cheguei, porque eu tinha pressa, né? Assim como o doutor Luiz e tal, pra já colocar ela, já queria também fazer analgesia nela, logo no primeiro momento, pra não incomodá-la, pra ela entrar, a anestesista já tava lá com a gente, então a gente já podia ir adiantando essa parte. Eles estavam, porque eu acho que depois que eu conversei com eles, que eu falei, calma, vai dar tudo certo, eu acho que eles se acalmaram, entendeu? Então, eu acho que, mas assim, quando eu tava entrando, o papai, eu abracei ele começou a chorar lá, e eu falei, calma, vai dar tudo certo, eu vou voltar viva. E aí, quando a gente sentou lá e ficamos conversando até o doutor Luiz chegar, eu já tava toda paramentada, a enfermeira foi botar o acesso em mim. Aí ela tentou botar aqui. Não entrava. Quem disse que entrava a agulha? Eu gritava de dor e não entrava agulha. Porque eu tava toda tensa, rígida, aí não entrava. Foi a anestesista que foi pra fazer o acesso. Exatamente, porque a enfermeira não conseguiu colocar. Então o anestesista veio e colocou na minha mão. E vou lhe falar. Eu tava trocando de roupa. Aí eu cheguei nesse momento, aí eu vi a anestesista lá, aí ela tinha falado, olha, ela tem uma veia meio difícil. Pois é, menina, e nunca tinha sido difícil, mas enfim. Aí, tadinha. Devia estar desidratada. Eu acho que eu tava toda dura, não sei, não entrava a agulha. Bom, depois que ela botou aqui, eu falei, não, tá tudo bem, a marca ainda tá aqui um pouquinho, que é uma agulha grossa. Mas, beleza, ela colocou o acesso, fiquei lá com o acesso na mão e ficamos aguardando. E aí, nisso, conversando, batendo papo, lentamente a dor foi voltando. Aí eu falei pra Camila, amiga, a dor tá voltando. Ela falou, tá voltando, vamos pro centro já. Vamos pra sala. E aí já tava tudo sendo preparado ali. E eu tava tranquila ali. Eu entrei, eu lembro que eu subi, deitei na maca com a perninha assim. E aí a anestesista perguntou... Qual é o último momento que você lembra? Eu lembro, esse é o momento que eu lembro. Eu tava com a perninha assim, aí a anestesista perguntou, você tá com a perna assim porque tá com dor? Aí eu falei sim. Ela falou, calma que vai já acabar. Aí ela botou aqui o negócio, né, pra botar no acesso, botou o líquido, aí o outro veio com gás, paguei. Aí eu só lembro de eu acordando, abrindo o olho já Não, ela ainda quando acabou, ela perguntou, ainda não foi? A gente já acabou. Meu Deus, eu lembro de... Quer dizer, eu lembro de perguntar isso, eu não lembro... Eu não sei, teve alguma coisa que tu falou que eu disse que eu não lembrava. Eu vou falar. Não, tá, essa. Ai, mano, minha cara. Bom, aí sim, ela entrou no centro, né, foi anestesiada... Aí já, primeiro momento, né, ela faz tipo ali uma sedação, ainda não tinha entubado ela, no caso que a anestesia da Júlia foi geral, né? Não tinha entubado ela, nada disso, mas tinha feito já esse mais tranquilizante, né? Ela até falou com as pessoas, ela, opa, senti, esse negócio é bom, hein? Tipo, deu uma moleza, assim. Falou eu falei? Assim. Não lembro. Não lembro, tá vendo? Eu comecei a rir. Ela perguntou, o doutor Luiz já tinha chegado, tá? Na hora quando eu entrei com ela no centro, ele já tinha me avisado que já tinha chegado. E aí ela tinha perguntado isso antes, ela falou, amigo, eu queria só falar antes com o doutor Luiz e tal.
ela perguntou isso. Falei, não, ele já tá aqui, ele já vai entrar e já vai falar contigo. Aí eu falei com a anestesista, pedi pra ela segurar um pouquinho ainda, pra ela não perder totalmente a consciência, pra ela falar com ele, né? Que eu não sei o que ela queria falar. Ele entrou, aí conversou com ela, né? Nem lembro o que tu perguntou. Amor, eu já não lembro de ter visto ele. Porque na minha memória, lembro, eu não. apaguei antes dele chegar. Então eu não lembro dele. Eu só lembro dele quando eu acordei, Acorda, né? e aí eu pergunto. Aí ele falou: Ei, Júlia, deu tudo certo, salvamos os ovários, os 2 ovários. Foi isso que ele falou. E é isso que eu me lembro. Eu não falei com ele. Sim. Na minha consciência, eu Sim. não falei com ele antes de apagar. Então, tipo, Sim. enfim. Foi. Aí fui iniciando lá e aí ela, antes disso, a anestesista falou isso pra ela, né, tipo, que já é melhor da perna, e falou pra tomar muito cuidado, porque ela era cantora, que queria muito cuidado com as cordas vocais Sim, dela. eu tinha falado isso antes de tudo. Quando eu cheguei, quando eu tava sem dor, eu falei com os enfermeiros, gente, é o seguinte, eu sou atriz, eu trabalho com as minhas pregas vocais, pelo amor de Deus. Meu maior medo tá aí. Qual é o seu maior medo da cirurgia? A intubação. Porque você fica com uma certa dor. Eu lembro de quando eu fui entubada, quando eu operei meus seios, eu fiquei com uma certa dor na garganta, e aí eu tenho pavor. Eu falei, pelo amor de Deus, eu já sou cheia de coisa na minha prega vocal, que eu faço 3 horas de aquecimento vocal. Agora tu não me arranha esse negócio pra complicar. Então eu pedi pra ter muito Foi, cuidado. E ela enfatizou isso, né, na hora. Eu fiquei meio que, como é que ela sabe disso? Bom, já deve ter falado. Eu falei. Aí tá, aí nisso, quando a gente já tá preparando, né, ela todinha já, praticamente vai começar a cirurgia. Aí a Júlia me vem com uma dessa. Ela vira pra mulher, ela, ei, eu preciso perguntar, ela tava droga, aquele jeito assim, ei, eu preciso perguntar um negócio. Eu não acredito, cara. Eu posso falar isso, né? Pode. Tá. Aquela... Aí ela, eu preciso perguntar um negócio, Aí a gente, fale o quê? Pergunte ela, com quanto tempo eu posso transar? Aí eu, mano, lá do outro lado, eu, Júlia, agora não é a preocupação com isso, tá? Agora o momento é você faz o quê? Mano, ninguém aguentou, todo mundo sendo cirúrgico morreu de rir. Ai, coitada, bicho. Não, isso é a minha cara. Eu ainda fiquei me perguntando, nem namorar eu namoro, eu nem transo. Pra que eu ia perguntar? Quando você perguntou. Meu Deus. E eu fiquei lá naquela torta de climão, meu Deus, meu ambiente de trabalho. Quando a gente vira adulta, né? Essas coisas. Tipo, a pessoa, meu Deus, essa minha amiga. Mas deu tudo certo, assim, no frigir dos ovos. Fomos pra cirurgia dela, entramos na vídeo, né? E assim, foi uma cirurgia demorada, né? Por conta. Nem tanto, não vou dizer. Não foi uma cirurgia complicada. Só que quando você tem uma preocupação de preservação ovariana, se fosse só pra tirar o ovário, menino, tinha acabado assim em 20 minutos. Mas como se tinha essa preocupação, né, dela e da equipe toda, que a gente queria muito preservar o ovário dela, então a gente fez com muito cuidado e bastante demora. E assim, o teratoma dela, né, o do lado esquerdo era enorme, estava torcido do lado esquerdo, de fato. Ah, isso era uma coisa que eu queria falar. Da hora que tu sentiu os sintomas de torção, a hora que tu foi operada, foi quanto tempo? Olha, eu acho foram umas 4 horas, porque eu comecei a sentir a dor, era 5:30 da manhã. Quando eu comecei a ficar sem cor e ficar pálida, já era perto das 9 horas. Certo. Eu cheguei, eu acho que eu dei entrada no hospital por aí. E eu fui operada meio-dia. Certo. Então teve assim, toda a manhã ainda. Tempo, isso que a gente fala, né? Porque um quadro de torção, como eu falei, é algo muito rápido, né? E tempo é, que a gente Crucial. fala, tempo é tecido, tempo é saúde de ovário. Então, cada minuto que passa vai necrosando mais. Então, o dela tava torcido, mas ele ainda não tava aquele aspecto que a gente fala quando tá hipoxiado, que tá podre, tá necrosado e tá roxo. Não tava assim o dela. O dela tava com uma coloração bem normal, então o tecido tava completamente viável. Por isso que foi possível recuperar esse lado torcido. Porque se tivesse já necrosado, escuro, mesmo sendo por vídeo e tal, não ia ter como. Necrose, né, tecido morto, não tem mais o que fazer, não tem como ressuscitar os mortos. Não tem o que fazer, entendeu? Então deu certo por isso. E do outro lado, né, que era aparentemente só um, do outro lado eram 2. Eram 2 ou eram 3? Eram 2. Esse era o aspecto que eu ia falar, que eu cheguei a dizer que era importante aqui. Na ressonância, deu que de fato eu tinha
2 teratomas do lado esquerdo e 1 do lado direito. Quando eles abriram, tinha 3 do lado esquerdo. Era E 3 de um lado, 2 do lado direito. Só que tinha um grande do lado direito e tinha um outro querendo nascer, que o Dr. Luiz falou que ele queimou. Como é que é o nome? Foi. Cauterizou. Exato. Então, assim, ou seja, e eu tinha noção disso, tá? E uma coisa que durante toda a minha pesquisa e eu falo que eu virei ginecologista em 2 semanas. Especialista em teratoma. Não, especialista em teratoma, eu já sabia de tudo. Não, mas eu pesquisei tudo. Endometriose, mioma, falei com 30 mil. Aí falei, olha, vou ficar com a cicatriz igual da Anitta. Vou ficar com a cicatriz igual da Giovanna Eubank. Eu falei, pronto, só as grandes têm cicatrizes assim. Aí eu falei, ótimo, vai ser história pra contar. E aí, com isso, eu sabia que na cirurgia a gente só sabe mesmo o tamanho da coisa quando abre. Isso é importante enfatizar. Porque vocês podem perguntar, mas na imagem não falava uma coisa e era outra. A gente sempre fala, exame é exame complementar, por isso o nome. Mas a gente só tem certeza realmente quando a gente abre a paciente. E isso era falado toda a consulta. Ela toda vez me perguntava. Eu falava, todo mundo diz isso. Mas amiga, realmente a gente só vai saber na hora. A nossa proposta cirúrgica pra você é recuperar seu ovário. Mas a depender do que a gente encontrar quando a gente abrir, talvez isso não possa ser possível. Mas não foi o caso, foi possível, tá? Graças a Deus. Era realmente um teratoma, todos eram teratomas mesmo, bem clássico, tinha muito cabelo, tinha assim, o conteúdo bem realmente de tecido germinativo mesmo, sabe? E aí a cirurgia acabou, eu nem lembro agora quanto tempo de cirurgia foi, mas acho que foi mais 2 horas. 2 horas. Foi, né? Eu lembro que foi mais ou menos por aí. E aí terminou a cirurgia dela, né, avisei pra mãe dela que eu tinha prometido que quando terminasse eu ia avisar, que a Ju já tava bem, já tinha acordado, né, quando a gente terminou, eu ainda conversei com ela um pouco e tal, não sei se tu lembra disso. Eu lembro de falar brevemente, mas eu não lembro direito, assim, mas eu sei que eu falei, assim como eu também falei com o Dr. Luiz, aí eu lembro de eu na sala acordando, e já lembro de tudo, aí eu lembro que eu olhei pro relógio, e eu vi que já era, tipo, perto de 2 horas da tarde, 1 e pouco. Então eu falei, então durou por aí. Eu perguntei, eu acho que pra ti, quanto tempo? Aí tu falou que tinha sido 2 horas. Sim. E aí eu já fiquei acordando, fui acordando lentamente, aquela coisa. E a sensação da anestesia, gente, parece que você piscou. É muito bizarra. A sensação é essa, piscou e acabou. E eu sabia disso, porque eu já tinha sido operada antes. Sim. Então, tipo, eu já sabia qual era o efeito. E eu achava... Tanto é que eu fiquei, durante esse processo, até a data da cirurgia mesmo, eu fiquei falando, não, o problema é o pré-operatório. Ansiedade. É isso que eu quero falar. Eu acho que para quem vai ser operada, o maior problema é a ansiedade de operar. Você saber que tem uma coisa dentro de você que tem que sair, você ter essa consciência e você esperar a data chegar, fazer milhões de exames, aí faz isso, faz aquilo. Isso foi me consumindo de um jeito que eu não aguentava mais. A minha mãe não aguentava mais também, tava todo mundo assim, em estado de alerta. E eu sabia que quando chegou o dia da cirurgia, eu me acalmei, assim, parece que eu falei, não, finalmente isso vai acabar. Então, por mais que tenha sido trágico, porque teve um final feliz, né, então não foi 100% trágico, mas por mais doloroso que tenha sido o dia, eu tava feliz que já ia acabar. Eu lembro que quando a dor passou e eu tava lá esperando vocês chegarem, eu chorei, que eu falei, graças a Deus, isso vai acabar, eu nem acredito que isso vai acabar. E eu chorava de alegria nesse aspecto, porque eu tava feliz que esse pesadelo ia terminar. Então, a cirurgia em si, o pós... Gente, eu não tenho nem como falar que o pós foi um pós mais tranquilo da minha vida. Eu sabia que ia ser tranquilo, mas eu não imaginei que fosse ser tanto. Sim. Porque, assim, o que mais me incomodou foram os gases, né, que são colocados para inflar a barriga ali. Realmente incomoda, dói um pouco. Eu fiquei deitada. Uma coisa que eu achei horrível, que eles me deixaram com sonda, porque eu não podia levantar. E aí eles tiraram a sonda eu acordada, né? Então, tipo, uma agonia. Mas até que doeu menos, mas é horrível ter que fazer xixi depois sem a sonda, demora. Aí não sai, essas coisas todas. Mas assim, gente, juro pra vocês, o que mais doeu no meu pós-cirúrgico foi o acesso na mão. Aquela, né? Eu rindo, mas aí por dentro eu tô, yes, trabalho bem feito. Exatamente. Gente, opera muito, até doido, né? Operem com Camila Salles, Dr. Luiz Leon.
Juro pra vocês, o que mais doeu foi o acesso na mão. O acesso doeu, que eu não conseguia mexer minha mão. Eu até fui no primeiro retorno com o doutor Luiz, eu falei, doutor, eu tô com muita dor na mão, eu não sei o que fazer. Aí ele falou, toma mais um pouco do anti-inflamatório, que eu já tinha parado de tomar. Aí eu tomei, mano, só sei que chegou um dia que ela parou de doer do nada. Aí eu, ai, que bom. Eu achei, te juro. Eu falei, pronto, a agulha ficou dentro do meu negócio. Deixaram o acesso aí, é por isso que tá doendo. Aí eu tinha uma bolinha, enfim, só sei que passou tudo. A cicatriz ficou bem boa, assim, tá? Ela tá aqui ainda vermelhinha, mas tá, assim, perfeita. Até a fibrose eu senti que deu uma melhorada. O umbigo também, agora eu já toco no meu umbigo, que era o caso mais tenso, assim, de cuidado, pra não causar hérnia umbilical, né? Então eu fiquei muito atenta com isso, eu sou muito disciplinada, muito mesmo. Então, o médico falou... Eu não faço. Então, não pode comer isso, não vou comer. Não pode fazer isso, não faço. Tanto é que eu falei, quanto tempo mesmo que eu preciso pra estar 100% liberada? 45 dias. Eu falei, beleza. Então, até lá... Estamos gravando isso após 45 dias. Após 45 dias, exatamente. Na verdade, hoje é 44 dias, amanhã é 45. E aí, depois de 45 dias, você já... Mas ele já me liberou, já fui lá, ele já falou, não, pode... voltar lentamente, vai ouvindo teu corpo, porque eu também, se fala libera, aí lá vou eu, sulanger, deitar no chão. Mas a minha maior preocupação era essa, porque eu sabia que eu tinha uma viagem para apresentar o cabaré no dia 14 de agosto. Eu falei, sim, tem que dar tempo de eu estar recuperada para poder voltar a apresentar essa peça que ajudou a torcer o meu teratoma. Com certeza, tem uma foto que um fã tirou, que eu tô lá, que eu até printei essa foto, que eu tô assim no momento introspectivo, e vocês pensam que é a atriz, que é a personagem sofrendo? Não, era eu pensando, será que meu teratoma torceu? Era exatamente o momento, eu vou ver se eu boto essa foto aqui na edição. Mas enfim, acho que foi uma experiência muito transformadora pra mim. Isso é uma coisa que eu queria comentar brevemente, porque eu acho que é papo pra horas, outro momento. Uma coisa que eu queria realmente enfatizar é que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem controle mesmo. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito faço mesmo, não digo não para muitas coisas. E aí, eu acho que eu tava num nível tão frenético da minha vida, graças a Deus, assim, muitas portas se abrindo, muita coisa acontecendo na minha vida, coisas importantes e tudo mais. Só que no final das contas, eu acho que eu cheguei a entender, na conclusão de que não adianta eu querer fazer tudo e não ter saúde. Então, assim, eu acho que isso veio muito porque era um sinal de tu não vai parar? Eu vou te parar. Então eu sinto muito que o teratoma veio para isso. Graças a Deus, ele foi de fato benigno, tá tudo bem, a cirurgia foi um sucesso, consegui recuperar. Já fui lá com o Dr. Luiz, ele falou que o meu ovário esquerdo ficou um pouquinho menor, mas tá tudo bem. E tá tudo certo, assim, eu tô bem, eu tô viva, eu tô me sentindo muito melhor, assim. Até as sensações que eu tinha, que começaram a aflorar em julho, começaram a melhorar. A minha crise de espinha aqui começou a melhorar ainda lentamente. Eu tô entrando numa nova fase que é recuperar o meu cabelo, que meu cabelo caiu muito. É aquela, né? Corta pra Júlia, tipo, com esse volume, maceta de cabelo desde Não, sempre. mas Nossa, meu cabelo tá caindo. Mas é porque vocês não sabem, eu sei disfarçar, porque meu cabelo é volumoso, é cacheado, aí dá pra disfarçar, mas na real ele tá bem ralinho, bem ralinho. E aí... enfim, são várias coisas que eu tô recuperando, mas que eu sinto que agora eu tô com um propósito maior, com novos objetivos na minha vida. E novas coisas que eu estou realmente dando importância. E eu acho que a gente tem que saber ouvir o nosso corpo, porque ele fala com a gente o tempo todo, a gente ignora, muitas vezes. Eu ignorei muitos sinais, não do teratoma em si, porque como a gente falou aqui, ele é muito rápido, mas... o que eu sinto que realmente aconteceu foi eu ignorar outras coisas de mim. Outros pedidos de socorro, outros pedidos de entendeu? Você precisa parar. E aí eu senti que eu fui parada de propósito e foi muito, muito importante. Eu tô nessa nova fase. Um brinde, amiga. Cheers. Cheers. Bom,
Que bom, amiga, que deu tudo certo. Você tá bem, as dores passaram, isso é mais importante, né? O que a gente mais quer em cirurgia, né? Em tratamento, né? Assim como médico, como ginecologista, é a resposta do paciente. Então, de nada adianta, vamos supor, se ela tivesse feito a melhor cirurgia com preservação de ovário, mas se tivesse sentindo dor ainda, alguma coisa desse tipo, sabe? Então, isso que é o importante, sabe? A gente vê uma pessoa bem, se sentindo viva, sabe? Pronta para viver a sua vida, realmente. E aí, abriu o nosso olhar, né? Na verdade, o da Ju, que já estava um pouquinho aberto, né? Para uma outra coisa, que era a questão sobre maternidade. Que é um tema que linka, né, com um assunto que a gente viu no primeiro vídeo, que tinha sido com a Lavínia, sobre endometriose, né? Falou sobre isso. E da Júlia é numa outra questão, que é o que a gente encontra hoje mais, que é uma realidade, né, dos tempos que a gente vive, né? Das mulheres que a gente entra agora no mercado de trabalho, a gente não quer ser mãe tão cedo, cada vez mais a gente quer adiar um pouco pra gente estabilizar a nossa vida, enfim. E da Júlia, ela como, no momento, ela não pretende ser mãe, ela já sabe que isso é um sonho pra ela, que vai ser mais pra depois, pela vida que ela tem hoje e tudo mais. E aí que ela quer muito fazer essa preservação ovariana, porque como ela já falou, ela é uma pessoa que ela se preocupa, que ela pensa isso antes. E no mundo ideal, a gente fala que o ponto de corte seria a partir dos 35 anos. 35 anos, se você não vai ser mãe até aí, você tem que trair para ou congela esses óvulos, sabe? Pensa nisso já, para você não passar sufoco lá na frente, entendeu? Então, depois ela já estava pensando nisso, e por ela ter tido teratoma, assim, significa que ela não... O que é o pensamento, por exemplo? Principalmente da Júlia, que ela é uma candidata muito forte para fazer a questão da indução, né, da ovulação, de congelar óvulos. Porque ela teve teratoma e tem chance de fazer de novo, entendeu? Recidivar, que a gente fala. A gente espera que não, fica com os dedos. Se Deus quiser, não vai voltar. Mas tem chance. Então, é bom ela fazer isso, sim, que passar o momento de recuperação aí, daqui mais um tempinho, ela entrar no processo. E aí, ela quer fazer isso, né? Já tá correndo atrás disso. E aí, amiga, acho que isso é um assunto para um próximo vídeo, né? Que a gente ainda não tem muitas novidades sobre isso. Né? Depois, quando eu voltar daqui a um tempo, eu já vou ter tudo como é que vai ser feito, enfim, onde eu vou fazer. Mas eu quero compartilhar. Inclusive, tô aproveitando, né, todo esse conteúdo que eu aguardo. Olha, foi tudo, que tá não caiu. Tá tudo bem. Não caiu. Que eu tava esperando esse momento do vídeo sair pra compartilhar, porque eu compartilhei muito tudo que aconteceu nos meus stories, né? Até porque eu fiz uma vaquinha pra conseguir custear a minha cirurgia. Mas eu queria, já é um planejamento, trazer esse assunto do congelamento, porque eu queria compartilhar, assim, só dando um briefing, que a Camila já falou. Eu sou uma mulher de 29 anos, né, que não tem parceiro e tem uma vida muito atípica, né, do que normalmente as pessoas veem. Eu sou uma artista, então tem toda uma questão de timing, de trabalho, de não parar em casa, de não tem condição de criar até alguém. O teu corpo, né, que é o teu instrumento de trabalho. Então, uma gravidez, né, eu vou ter que parar. para você 9 meses. Exatamente. Né? Isso tem que ser falado. Inclusive, uma parceira nossa do Cabaré, que faz parte do elenco, ela engravidou, assim, logo no primeiro mês de espetáculo do Cabaré. Então, ela fez todo o processo do ensaio, fez uma temporada em dezembro, que foi logo no começo, em 2022, e saiu. Porque descobriu que estava grávida, sim. E aí foi ter bebê dele, a bebê dela já nasceu, lindíssimo, Davi aí. Então, enfim, requer um planejamento. E assim, já era uma coisa que... Olha só como isso eu acho muito, muito louco. Eu já tinha comentado sobre isso. Eu lembro de estar no carro com a Luana, uma amiga nossa, falando sobre isso. Eu falei, amiga, tô querendo congelar meus óvulos e tal, nananã, aquela coisa. E aí eu já comecei a correr atrás disso, mas assim, estava indo lentamente, até que veio o teratoma e só fez isso acelerar. Porque agora não virou mais uma opção. É um fato, eu vou ter que fazer. É uma necessidade, sim. É uma necessidade. Enfim, eu quero muito compartilhar isso. A gente vai marcar um outro papinho com vinho. Exatamente. Pra gente falar sobre o pós. Exato. Então, gente, era isso, ó. Acabou o vinho. Aqui já tá quase acabando. Tá quase acabando aqui.
E era isso, essa foi a experiência, né, em relação ao teratoma, tudo que a Ju passou, mas que graças a Deus tá tudo bem, tá ótima. Tá pronta pra outra? Tô prontíssima! Não pra outro teratoma, por favor. Eu tô falando de cirurgia, tá pronto pra outra cirurgia, amiga? Vamos tá. Não, né? Vamos tá aguardando Próxima aí. cirurgia que eu quero te ver é só no teu parto. Pronto, aí sim, hein? Hoje mesmo uma amiga minha falou, bora tá tratando de fazer menino. A minha mãe, todo dia ela fala, cadê minha neta? Aí eu mostro a foto da Pinta, minha cachorra. Pô, não dá nem pra mostrar. A foto da minha cachorra, essa é a netinha, por enquanto. Eu sei que aí os meus comentários que eu vi depois falei, amiga, teu útero é lindo! Gente, sim! A Camila, amiga, teu útero muito fofo. É lindo, muito fofo, amiga. Sério, tá precisando de um bebê lá dentro. Lindo, lindo, lindo ele. Olha aí, tá vendo? Candidatos, podem falar comigo, tá? No direct aí, tamo aí. Pai dos meus filhos, ativar. Aquela... Então era isso, gente, que a gente tinha pra trazer hoje esse caso, que foi o da Ju, sobre teratoma, né? E sobre vivências femininas em si, sabe? Espero que vocês tenham gostado. Traremos mais papinho com vinho e eu espero vocês aí na próxima. Quem gostou, deixa aí o seu like, manda pra quem você acha que vai gostar desse vídeo, compartilha que isso ajuda muito a gente. Eu faço isso muito porque eu gosto de compartilhar conhecimento, sabe? Faço isso realmente de coração e de graça. Mas isso é muito importante, o compartilhamento e as curtições. Então, se você gosta realmente, me ajuda, por favorzinho, tá bom? Um beijo, até a próxima. Beijos! Último brinde. Pô, não tem mais nada, vai brindar. Eu tenho uma gota, pronto. Foi tudo!